se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Agora, saindo um pouquinho do caminho, né, da catequese de iniciação cristã, e falando exatamente do exercício propriamente dito. Por quê? O senhor, como ministro ordenado, sacerdote da igreja, etc., isso é batata, porque eu que não sou, já fui, imagino o senhor que é procurado por pessoas, porque as pessoas elas têm esse hábito, essa coisa de não, tá com o capita. E aí, principalmente esses programinhas de madrugada na televisão, que ficam inserindo coisa na cabeça das pessoas, e padre, vai lá em casa, porque eu queria se o senhor tem algum caso assim interessante de alguém, o senhor não tem, eu quero falar que eu tenho, desculpa, até eu tenho um cagaço disso. Não, o senhor não precisa falar o santo, só fala milagre. Teve uma vez que foi lá no meu estado, lá no Rio Grande do Norte, minha cidade. Tava em casa, lindo e loiro, maravilhoso, de bermuda, descansando. E aí, meu irmão me liga e falou assim, ó, vem aqui que a menina tá atacada aqui, tá surtada. Aí eu fui lá, tomei banho, todo avexado, né? Com a minha pressa natural de nordestino. Aí cheguei lá na casa da pessoa, aí tinha um monte de pessoas, dos irmãos evangélicos rezando, que calor. E aquela menina toda arrebentada, e aquele povo em cima dela, e alguém falou assim, o padre chegou, pronto. Aí os irmãos, né, saíram. Aí eu fui, enquanto eles saíram, né, saíam lá, e ela toda agitada, né. Aí eles saíram, aí a mãe dela falou, padre, pode vir aqui. Eu cheguei perto da menina, tava suada, e era uma mulher grande. Aí eu falei pra ela assim, a mãe dela assim, me leva ela no quarto dela. Ela levou, falei, tem ar-condicionado lá? Eu não acredito. Já refresca, né? Falar em ar-condicionado, a gente tava aqui sofrendo, o velho morrendo de frio lá, mudou, viu? Ele tava até que assim, passa já. Aí ela falou, tem se não liga lá e a gente leva uma água, e eu vou lá conversar com ela. Aí a tadinha da mãe dela, toda inocente, falei, quem vai segurar ela? Eu falei, não precisa segurar ela, não. Peguei ela pela mão, coloquei lá na cama, ficou lá, a gente conversou, não rezei uma Ave Maria, nada, não rezei nada. E daquele dia pra cá, a gente conversou bastante. Aí depois chamei a mãe dela, indiquei um psicólogo. Sim. Ela foi, hoje ela tá uma moça... Eu já vi, tem este caso, que é um caso típico de coisa de psiquiatria mesmo, e tem um caso, daí esse é diferente, né, que aí era mais sério. Eu fui rezar um cerco de Jericó lá em Pederneiras, com o padre Anderson, e aí o povo da intercessão foi lá para uma salinha, e aquelas missas demoradas, que não acaba nunca, 3h30 de missa. Meu Deus. Aquelas missas de Halel? Que é a missa de Halel. E aí, né, missa de Jericó demora por natureza, né? E aí, sendo eu rezando, parece que demora mais. Aí, quando terminou a missa, o padre falou, vamos ali, que a moça tá ruim. Ela tá ruim mesmo. Quando eu cheguei, que eu sempre andei com cruz, né? Ela olhou a pessoa e arrancou a minha cruz. Bora. Eita, hoje tá bom isso aqui. Meu Deus do céu. Aí dá risada. Eu morro de medo disso. Aí a gente rezou, né? E o padre Anderson, é um homem de muita fé. A gente rezou. E aí quando eu joguei água benta nela, ela disse, isso aqui tá me queimando. Porque eles, a possessão por si, eles não suportam Nossa Senhora. Eles não suportam crucifixo e água benta. Então, sinais visíveis de que a pessoa não está na sua sã consciência ou está até, né, vivendo uma possessão, sei lá o que, ou alguma coisa parecida com isso.
São esses sinais, né? O irmão Francisco falou que uma vez teve experiência, né? Que o senhor foi chamado. Primeiro que o senhor Mas como chegou, policial. a pessoa tava de costa, né? Ah, O senhor não, sim. jogou água benta, aí ele não reagiu. Eu falei, então não é. Tipo assim, então não é. Não, porque se é, você chama o padre. Mas eu perguntei, porque eu acho assim, é importante. Aqui em sempre. Ribeirão nós estamos sem, né? É sempre Sim, importante exorcistas. esclarecer que é do bispo, tá? Isso a gente aprende da doutrina da igreja. O caso de possessão, a coisa mais rara de acontecer, é muito raro, muito raro. Eu não vou falar a minha idade, mas ele estava falando aqui de Que é João bastante. 23, de Duquesne, eu tô lembrando tudo isso aí. Mas eu posso dizer que acho que foi 3 casos que talvez Possa ser. pudesse ser. Eu quase que tenho certeza que foi na minha própria cidade até, uma jovem, e depois que começou a ter esses fenômenos, dali uns 5, 6 anos ela acabou morrendo. De uma morte até hoje inexplicada, porque ela não comia, ela não conseguia mais, começou a emagrecer e acabou falecendo. Os outros 2 casos, um foi como policial, não foi como padre, que a pessoa tinha quebrado toda a casa e aí chamaram a polícia, né? Então aí a viatura foi, como eu estava passando pela cidade, uma cidade aqui próxima da Anhanguera, eu peguei e entrei na cidade, escutei pelo rádio, peguei o endereço e fui. E cheguei lá, tava assim, a rua devia ter umas 200 pessoas do lado de fora da casa, né? Eu entrei, a pessoa estava deitada meio no corredor e tinham 2 policiais segurando a mão, ela deitada, tinha um pastor sentado na barriga e tinha outros segurando, 2 segurando os pés. E ali, aí eu fui como policial, fiquei olhando. Eu olhei a casa, realmente, é o que você falou, dá medo que a pessoa tenha feito aquilo, né? E aí o pastor que estava rezando, continuou rezando, eu não era diácono, sempre fui católico, mas não. Ali você estava mais como curioso. Não, eu estava como policial mesmo, né? E aí depois terminou a oração, eles acabaram imobilizando a pessoa e acabou levando para. Naquela época não existia UPA, era pronto-socorro, você vê, eu sou antigo, né? Não tinha UPA, era pronto-socorro, então levou para pronto-socorro. Então, depois eu também não sei o desfecho, então. Mas eu digo isso porque é interessante as pessoas tomarem cuidado com isso, porque a maioria dos casos são problemas psicológicos e psiquiátricos. Sim, a maioria, e tem que procurar médico. Porque primeiro você procura o médico. Se o médico disser, não, isso aqui, não sei o que é, o médico vai falar, não tô achando nada, os exames, etc. e tal. Porque às vezes você acaba prejudicando um possível tratamento que poderia ser iniciado e tal. Eu acho que assim, podem rezar, deve rezar, mas até às vezes pela cura da pessoa, porque às vezes é uma doença que ela tem, pra gente já não ir direto nesse, porque a pessoa já fala, é complicado. Ninguém aqui tá falando que não existe. Não é né? isso. Existe, igual. Ele existe. Agora a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Qual é o cuidado? Um cuidado é que nem tudo é coisa do demônio. Ele gosta, né? Dando crédito. Dá crédito para ele. Então nem tudo é coisa do demônio. E tem outra coisa que a gente tem que dizer, tomar cuidado, que nem tudo é coisa de Deus. Sim. Exato. Tem coisa que é humana. Então, às vezes, a gente fica dizendo que isso é desse, isso é daquele, e eu vou me isentando. É como o negócio de Adão. Culpa de lá, culpa de cá, eu não. Não assumiu sua culpa, né? Não assume. Então, tem coisas que são psiquiátricas que são nossas, né? São patologia humana. Que é claro que o mal pode se apoderar disso, né? Ninguém está dizendo que não. Mas ela é uma patologia humana. E a gente começa a pedir coisas a Deus quando são coisas nossas, que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Eu posso rezar. O que é que eu posso fazer? Eu posso tomar decisão. O que é que eu posso fazer? Eu tenho liberdade para escolher isso ou aquilo. Isso aqui é meu. É minha humanidade. E é tão bonito porque tanto mais humano eu sou, mais perto de Deus eu fico. Sim. Você sabe que. Vou voltar lá atrás na renovação carismática. Eu falo que muitas coisas hoje. E que uma vez eu escutei de um padre lá em São Carlos que nós precisamos voltar a pedir o dom do discernimento dos espíritos. Eu digo sempre que para nós, além daquilo que Paulo dizia, né, que o dom maior de todos eles é a profecia, e ele está certo, né? Mas Palavra, anúncio. A gente precisa ter o discernimento necessário, porque até a profecia, se ela não for bem discernida, ela se torna um problema.
É por causa que eu vejo muitas coisas. Entendendo profecia como, por exemplo, você defender uma causa, né? Aí aqui não gosto de falar disso, mas vamos pensar no atual momento que nós estamos vivendo. A gente tem um lado e outro lado. E de repente aparecem os profetas desse lado e os profetas desse lado. Dois lados tem profeta. E não aparece ninguém de Cristo. Equilibrando, né? Uma vez me perguntaram assim, numa entrevista que eu dei num lugar, o cara me perguntou assim, olha, o senhor é... A raiva dessas perguntas. O senhor é de direita ou de esquerda? A minha camisa, né? Que camisa que eu tô. E aí eu disse nem de direita nem de esquerda. Aí ele foi e disse, então é ruim, né? Porque o senhor é do centro. Eu falei, nem do centro. Isso é de onde eu falei pra ele, eu sou da profundidade, amigo, eu sou do evangelho. Que resposta, hein? E evangelho não tem lado. Evangelho cuida da pessoa. Cuida da verdade. É disso que se trata. Enquanto padre, você, e até o senhor, se quiser, mas o senhor menos, mas você pode ter o seu lado. Sim. E eu não. O meu lado é o lado do evangelho. Padre, o senhor vota em quem? No evangelho. Perfeito. O senhor defende que causa? A causa do evangelho. O que é que Jesus defendia no evangelho? Pode olhar. O pobre, então o pobre defendo. E para defender pobre não tem direita nem esquerda, tem evangelho. Exatamente. Você pode, eu não. Eu não posso ter lado. Não. E se nós religiosos, e Começar aqui com muita tranquilidade eu falo isso, se nós religiosos tivéssemos só o lado do evangelho, tava ótimo. Não precisava ter lado. É só o lado do evangelho, né? E este lado do evangelho não tem direita, não tem esquerda e não tem centro. Tem a profundidade, né? Lançai as redes às águas mais profundas. É de lá que me veio o meu socorro. E pronto. Gente, a gente não brigava. Não brigava.